eu quero chamar aqui na frente o Marcos Nath, aqui para que ele possa, nesse momento, estar aqui com a gente, que vai ser o nosso pregador de hoje pela manhã. E o Marcos é membro da Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, lá no nosso glorioso estado do Espírito Santo, da qual muitos irmãos aqui fazem parte, ou nasceram, ou ainda moram lá, ou moravam lá até pouco tempo. E o Marcos tem um ministério muito legal, voltado para a arte. E no Facebook, para quem conhece, é o Brother Bíblia Arte, e ele tem levado o Evangelho de uma maneira muito criativa, de uma maneira muito especial, ao mesmo tempo centrado no Evangelho, centrado na Palavra de Deus. Ele faz com que a pregação ela se torne ainda mais viva, na medida que vocês conhecerem o seu grande talento. E aí, Deus deu esse privilégio de ele poder estar aqui com a gente. Então, Marcos, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse espaço todo aqui e o resto, não tem problema, se quiser se mexer, é seu. Está ali o cavalete para você nos ilustrar, nos mostrar e nos expor ainda mais a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos trabalhar aqui com essa logística. Você precisa de ajuda, você precisa desse microfone aqui. Ok, vou me apresentar rapidamente. Como o pastor Felipe falou, eu sou lá de Vitória, da Igreja Presbiteriana do bairro de Jardim Camburi. E eu tenho uma página no Facebook, onde, como desenhista, eu ilustro teologia de modo bem simplificado. Eu explico algumas passagens da Bíblia, algumas doutrinas, algumas questões pouco polêmicas, desenhando. E isso de modo que a pessoa que tiver um telefone celular possa acessar, possa ter leitura fácil. Então, com poucas palavras, com ilustrações, graças a Deus que jovens, adultos, até crianças têm se interessado em aprender um pouco mais sobre resumos de livros da Bíblia, sobre a biografia de personagens cristãos. E hoje a página, com 13 meses, ela conta com 135 mil pessoas, eu acho, acompanhando o trabalho com arte. E também eu faço um trabalho específico com crianças, através do desenho também. Tudo aconteceu rapidamente falando, quando na igreja onde eu era, eu e mais duas jovens, a gente organizou um grupinho. Começou com 3 e foi ganhando número, aonde eu e elas duas iniciamos um trabalho na rua do bairro de Jardim Camburi. Uma escrevia as peças de teatro, a outra era a responsável pela logística e eu era o pregador. Então, durante um ano eu preguei nas ruas de Jardim Camburi, uma vez por semana, e as pessoas dos prédios desciam para nos ver. Só que, inclusive as crianças, né? Eu não pregava para criança, eu não gostava de criança. Mas as crianças vinham, por quê? Porque havia uma mesinha ali do lado, aonde tinha coisinha para colorir, e elas ali ficavam, e para não atrapalhar também, tá? Ficavam ali. E a tia ficava entretendo ali, papapá, e eu pregando aqui para o pessoal, montávamos algumas cadeiras, isso durante um ano. Aí quem já pregou aqui ao ar livre, sabe que à noite, chuva, rato passando, barata voando, vizinhos que ligam o som alto, enfim, mas nem por isso as crianças deixavam de vir. Acontece que nessa localidade, nesse beco, era um beco, literalmente um beco até largo, não passava carro, começou a haver, esse beco, ele era antes um ponto de venda e compra de drogas, e que eu e essas duas jovens, os homens sumiram, tá? Só eu de homem ajudamos ali a capinar aquele lugar, estava entregue sem lâmpada no poste, um lugar de usuários de droga. Limpamos, pedi para que o serviço de iluminação pública colocasse uma lâmpada, os traficantes vinham e quebravam. Outra vez, quebravam. Chegou um dia que eu falei, vai haver culto sim, e pregamos no escuro. E muito tiroteio, muita perseguição policial, policiais entrando com arma em punho. Isso assustou muito as pessoas, inclusive as crianças.
E aí uma dessas meninas que tomavam conta disse: Marcos, o que vamos fazer agora? Porque as crianças estavam gostando muito de vir. Eu falei: eu não sei, temos que orar. E então um dia eu falei: cara, já que eu desenho, o que eu posso fazer aí com esse negócio de criança? Então eu falei: já sei, eu vou dar aula de desenho para criança gratuitamente pela manhã, iluminado, dia, nada de noite, no local mais seguro. Não pode ser dentro da igreja, porque tem pai que não vai deixar, mas no quintal da igreja pode ser que sim. E eles começaram a vir, então eu espalhei vários cartazes pelo bairro, dizendo: olha, não percam sábado pela manhã, aula de desenho totalmente gratuita. E as crianças vieram, e eu comecei a ensinar técnicas de desenho. Dá pra ver daí, cara? Básico, coisa básica. E as crianças vieram, e no final das atividades, mensagem. Eu tive que me matar para entender como é que eu deveria falar de perdão para a criança, redenção para a criança, justificação para a criança. Meu Deus, como vou falar de sacrifício de Cristo para a criança? E eu tive que mastigar bem a Bíblia. Depois eu fui entender que Spurgeon disse, Charles Spurgeon, que quem prega para uma criança, prega para um adulto. Porque você precisa ser simples na sua mensagem. Eu fui diminuindo até chegar no nível delas. E aí eu comecei os trabalhos desenhando. Isso eu fiz ontem em Mesquita, na Igreja Batista Betel. Estou aqui, já agradeço o convite, até porque estou estreando esse formato Wi-Fi. Eu explico o desenho dessa forma. Eu vou explicando para as crianças como é que desenha, e elas vão entendendo. Tem que ser obediente, tem que ser concentrada, disciplinada, obedece o tio que está ensinando. Elas vão me ouvindo, vão ficando minha confiança, e aí eu vou me tornando mais próximos. E aí a gente aprende a desenhar o Garfield. Isso é bem devagar com elas, né? Aí eu ensino para elas que tem que ser paciente, porque no dia que elas... Depois que eu desenho o Garfield, depois de 30 mil vezes na minha vida, eu já aprendi a fazer sem esse monte de coisa. Vou fazer aqui bem rápido. Para você entender. E aí com isso aqui eu fui cativando, elas vieram chegando e eu fui pregando. Isso já estou há 2 anos e 10 meses. Graças a Deus, atendendo alguns convites de igrejas, escolas e alguns estados, igrejas diversas, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, enfim, graças a Deus o Evangelho está chegando. E eu queria falar agora sobre uma mensagem que nasceu dentro de um restaurante. Cara, eu percebi que durante a hora do almoço as conversas são as mesmas, né? Você pegou o prato, já tem a mesma conversa, dieta, receita e academia. Eu estava observando que todo mundo é um bom nutricionista, todo mundo entende tudo, né? Não pode comer, que pode, que tem aminoácidos, que tem que... Todo mundo entende de nutrição. A avó de todo mundo é a melhor cozinheira do mundo. Você está comendo e a conversa rola. E sempre as pessoas dizem: na segunda-feira eu começarei a academia. Sempre. Eu falei: cara, isso dá uma mensagem. Porque eu percebi que as pessoas estão atrás de um padrão estético. Não há nada de errado nisso. Alimentação, saúde, equilíbrio, plástica, enfim, as pessoas elas querem atingir o padrão de aceitação. O espelho é que define isso. Ou te agrada ou não te agrada. E engana-se quem pensa que o homem ou a mulher atrás do padrão de beleza começou a partir de agora. Não mesmo.
Hoje está muito mais intenso, né? As pessoas têm deixado de fumar mais para se exercitarem mais. Então você pode ver que até o mercado de tênis, por exemplo, de material esportivo, tem crescido, tem se aprimorado para oferecer um bom serviço para os seus praticantes. Mas na Grécia Antiga isso já era, muito, mas muito comum. Na Grécia Antiga, eles acreditavam que o homem ou a mulher que fossem bonitos eram pessoas agraciadas pelos deuses. Um rosto bonito, sinônimo de uma mente brilhante. Os homens que tivessem queixo grande, aqui não tem nenhum, eram bonitos. Os homens que tivessem lábios carnudos eram pessoas bonitas. Eles eram privilegiados pelos deuses. E quem tivesse essas características, não só do rosto, como também do físico, eram pessoas, olha, esse cara, a estética, o padrão, a fisionomia, o estereótipo desse cara é coisa dos deuses. É um deus grego em forma de homem. Era assim. As mulheres ruivas, tá? E um pouquinho gordinhas. Era o padrão da época. Sempre. Eles acreditavam que o corpo e a mente estavam conectados. A beleza e a mente estavam conectados. E o engraçado é que quando você observa as esculturas gregas, para não dizer todas, todo mundo tem uma barriguinha chapada, negativa, tanquinho. Até o mais velho, cara, até o Zeus, cara, que é um velhinho, tem uma barriga chapada. Então, mais ou menos assim, vou fazer aqui um desenho em forma de cartoon. Depois eu saio da frente, todo mundo consegue ver. Digamos que esse seja Zeus. Zeus sentado no seu trono. Vou fazer aqui bem simples, tá? Sem muitos detalhes. Zeus, nesse modelinho aqui, sentado no seu trono, em glória. Aqui, uma outra deusa. Alguém sabe o nome dessa deusa? Jana, Deus. Não, tá no pé de alguém aí. Nike. Deusa Nike, a deusa da vitória, estava nas mãos de Zeus. Barriguinha tanquinho, como eu disse, né? Enfim, sentado no seu trono, Zeus, o maior, o Deus dos deuses. Aqui, uma águia. Quando o escultor chamado Fídias fez essa grande imagem, os filósofos acreditavam que Fídias tivesse subido aos céus e visto Zeus pessoalmente, de tão perfeita que ficou a estátua. Havia numa cidade, a cidade de Olímpia, na Grécia, um grande templo dedicado a Zeus. A estátua de Zeus enorme estava aqui dentro, metros de altura. Pessoas de todo mundo queriam ver Zeus pessoalmente e oferecer a ele sacrifício. Na cidade de Olímpia, vocês devem também estar lembrados que o Monte Olimpo era a habitação dos deuses da mitologia. Eles moravam lá em cima, no pico, no monte mais alto do Monte Olimpo. Na cidade de Olímpia, começou a ter um evento em honra a Zeus, chamado Olimpíadas. De 4 em 4 anos,
mais de 700 anos antes de Cristo. Em honra a Zeus, os melhores homens se preparavam para serem vencedores nas várias modalidades esportivas. Eles eram vistos como heróis do povo. Eles eram os melhores atletas. Eu quero ler com você o que a Bíblia fala, o que Paulo fala sobre vida cristã e esportes. Vamos ler na primeira carta aos Coríntios 9, 23 ao 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 23 ao 27. Primeira carta aos Coríntios 9, versos 23 ao 27. Eu vou ler. E ele fala assim: faço tudo por causa do Evangelho. 1 Coríntios 9, versos 23 ao 27. Versículo 23. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que, depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo está falando para gregos. Está falando de coisas que gregos entendiam e entendiam muito bem. Ele usa a metáfora de jogos para falar de vida cristã. A igreja de Corinto, ela não ficava em Olímpia, porém ela também tinha os seus jogos de 2 em 2 anos, diferente dos Jogos Olímpicos, que eram de 4 em 4 anos. Portanto, em Corinto, eles tinham os Jogos Istímicos, que eram em honra a o irmão de Zeus, Netuno. Aqui está Netuno, cartunizado. E ele trazia um grande tridente, porque ele era o deus dos oceanos, o deus do mar. Netuno era honrado em Corinto. Os coríntios, eles gostavam de esportes, eram pessoas competitivas. Você pode ver que dentro da igreja de Corinto existia competição em torno dos dons espirituais. Um achava que tinha um dom superior ao dom do outro. Diversas vezes Paulo teve que apagar esse incêndio. Eles eram muito competitivos, eles estavam muito ligados em jogos, e Paulo usa essa linguagem cotidiana para explicar uma coisa para eles. Existe mais do que correr, existe mais do que lutar boxe. Existe uma pista que nos foi proposta até o alvo que devemos chegar e alcançar. Então ele vai e fala assim: olha, vocês devem correr no estádio, mas não correr por correr. Coríntios, vocês devem correr de tal maneira que vocês venham a alcançar o prêmio. Existe uma meta para você.
existe um lugar para você chegar. Você não pode viver sem essa meta. Estou dizendo para você que tem uma carreira cristã, uma longa jornada, uma longa estrada. Não corra por correr, não viva por viver. Tenha o alvo, tenha a meta. E uma outra coisa interessante é que você, o atleta que corre, precisa ter os seus olhos na pista. Sempre. Os olhos focados na pista. Você precisa correr ciente de onde quer chegar. E talvez você me diga, Marcos, mas a minha vida já é uma correria. Eu não tenho tempo para nada. Nossa, se você morasse no Rio de Janeiro, você iria entender o que eu estou falando. O trânsito aqui é um caos, Marcos. Eu saio cedo e só chego tarde. Quando chego em casa, eu tenho que dar atenção para a minha esposa, para os meus filhos, tomar um banho, acessar o meu Facebook. E não tenho tempo para nada, Marcos. A minha vida já é uma correria. Cuidado. Cuidado para que você não tenha tempo para ficar a sós com Deus. Para que você não tenha tempo de conversar com o Criador e nem de ouvi-lo. Cuidado. Não coloque a culpa na correria do dia a dia. Todos nós temos algum tipo de obstáculo. Buscar em primeiro o reino de Deus. Buscar sempre o primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus. E me impressiona o fato de muitos cristãos estarem há 15 anos numa igreja, numa congregação, e há 15 anos não saíram dos seus lugares. Ainda são crianças espirituais, não saíram do leite, não desenvolveram a sua salvação, não prosseguiram, não foram constantes, não mudou nada, não exerceram, não progridem, estão há 20 anos parados, inertes, sem alegria nessa corrida. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu e um outro jovem também, nós estávamos muito alegres, muito felizes, e tudo para a glória de Deus. E aí a gente estava na igreja lixando alguns bancos, para que depois os bancos recebessem um verniz. Podia chamar a gente, igual aquele jovem que vem aqui, né, que está sempre disposto, pau para toda obra. Cadê você? Tipo você, cara, estava lá empolgado, lixando o banco. Qualquer coisa que o pastor mandasse fazer, eu estava fazendo. Um senhor, com seus 50 anos, ele virou para o meu colega e falou assim: olha, eu já fui alegre como vocês. Eu já fui empolgado como vocês. Mas quando vocês chegarem nesse tanto de ano que eu tenho de crente, vocês vão entender melhor. Isso aí acaba. Isso apaga. Meu colega falou para ele na hora, cara: no dia que isso acontecer, eu me converto de novo. Aquele homem, ele estava lá dentro. Era apenas mais um, fazendo número. Já tinha perdido a noção da corrida. Não estava mais correndo em busca do prêmio que não perece, do mais alto prêmio. Já estava andando por andar, correndo por correr, sem foco. A outra alegoria que Paulo utiliza é boxe, pugilismo. O interessante é que naquele tempo a luva era totalmente diferente da luva de hoje. E eu vou ilustrar aqui para que você possa se assustar um pouquinho, porque ela era feita de tiras de couro. Machucava mais a mão, né? Dá um soco, né? E era bonitinha. Várias tiras de couro para tornar a coisa mais assustadora. E dava aqueles nós, né? Aqui tava. Era algo assim. A luta de boxe naquele tempo
só acabava quando aconteciam duas coisas: nocaute, sempre, né? Ou quando o outro oponente ele se rendia, levantava a mãozinha e falava: chega, eu me rendo. Acabava. Constantemente essas lutas terminavam com morte, golpes na cabeça, saia sangue, muitos ferimentos. Então Paulo ele pega essa metáfora e diz o seguinte: olha, vocês não devem dar socos ao vento. Vocês devem ter um objetivo, olhar sobre os olhos, golpear. Porque eu não dou socos ao vento, eu não desperdiço. Eu tenho um alvo, eu estabeleço, eu sou focado, concentrado, eu sou focado naquilo que eu fui chamado. Cada golpe precisa ser certeiro, meus amigos. O atleta tem seus obstáculos, muitos obstáculos. Todos vocês têm obstáculos aqui. Às vezes, alguns obstáculos secretos. Ninguém sabe, só você. Obstáculos que impedem você de avançar um pouco mais. Paulo, no versículo 25, ele fala: todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. O atleta, ele não é um qualquer. Ele acorda cedo, ele tem uma disposição, porque ele tem domínio próprio. Ele precisa acordar, ele precisa se entregar nos treinos, porque nos Jogos Olímpicos, os atletas passavam por um período de 10 meses que precediam os Jogos, intensa preparação e intenso treinamento. 10 meses se preparando. Muito semelhante hoje ao UFC, né? Que o cara só luta uma vez por ano, né? Fica 11 meses treinando, né? Eu acho que é isso, não acompanho. 11 meses de treino para acabar a luta em 10 segundos. E o pessoal fica até de madrugada acordado. A disposição para ver um UFC, o pessoal tem, né? A culto de manhã cedo. Ai, tô com sono. Cara, o atleta, ele precisa treinar, ele precisa exercitar-se, ele precisa ter disciplina. Isso em qualquer modalidade esportiva. Quantos atletas de futebol foram dispensados por falta de disciplina? Bons jogadores. Vou citar umzinho aqui. Jobson do Botafogo, naquela época, né? Totalmente indisciplinado. O Adriano. Vários. Bons. Desperdiçando, dando socos ao vento, correndo sem alvo, sem meta, não querendo alcançar o prêmio. E Paulo, quando escreve para Timóteo, Timóteo foi um jovem pastor, um rapaz muito tímido. Tudo leva a crer que ele fosse muito tímido, porque quando Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 10, versículo 16, ele fala para a igreja: igreja, Timóteo está indo aí. Eu peço uma coisa a vocês: recebei Timóteo como vocês estivessem recebendo a mim. Não deixem ele constrangido. Não tenham receio em recebê-lo. Era um rapaz, era pastor na localidade de Éfeso, atual Turquia. Muitos problemas na igreja de Éfeso, mas ele estava lá. E Paulo, ele diz uma coisa para Timóteo que eu quero que você guarde. Timóteo, exercita-te na piedade. O exercício físico, Timóteo, não tem proveito nenhum, mas o exercício da piedade, para tudo tem proveito. E aí você pode pensar: poxa, mas Paulo, ele era contra a academia? Não, peraí. Timóteo, o exercício físico não tem nenhum proveito, Timóteo, mas a piedade, Timóteo, essa piedade. Não, ele não está condenando a quem pratica academia. Nós queremos ficar bonito, gente. Eu malho também. Quero ficar.
Estou querendo, né? Estou caminhando. É longa caminhada, né? Não desisto. Paulo não era contrário às atividades físicas. O que ele queria dizer é que piedade você deve exercitar sempre. E piedade no grego significa se portar e agir com profunda reverência, respeito sincero, fidelidade em relação a Deus. Isso é piedade. E Paulo ele vai falar, olha, eu não dou soco no vento, no vazio, eu não erro. Eu dou soco em mim mesmo. Eu dou socos em mim mesmo, porque a minha carne tenta me impedir, porque Satanás quer atingir a minha carne, mas eu tenho domínio sobre mim, e eu torno a minha carne escravo das minhas intenções, porque as minhas intenções vêm do alto. O atleta em tudo se domina, rigorosamente. Eu acredito que alguns tenham lutas constantes dentro de si e precisam dar socos em si. Eu sei que há uma gama de gente com problemas com relação à pornografia, e isso tem sido um câncer silencioso, aonde você não sabe com quem desabafar e com quem conversar. São amarras. É uma prisão. Você tenta sair, você caminha um pouco mais e você cai novamente e você fala, cara, eu não vou conseguir adiante. Eu tento fazer de tudo para poder me aproximar do caráter, do padrão de Deus, mas isso está sempre no meu caminho. Sim, eu sei que há. Eu não tenho problemas com relação à pornografia. Glória a Deus. Mas eu tenho também os meus problemas. Eu preciso cuidar deles. Eu não preciso negligenciá-los. Eu preciso focar neles e dizer, não, eu preciso focar na pista. Preciso correr, porque lá na frente há uma coroa me esperando. Eu tive muitos problemas com relação à bebida alcoólica. Durante 7 anos, fui diagnosticado como alcoólatra e internado numa clínica psiquiátrica pela própria empresa. Depois de muitas frustrações e questões familiares, fui expulso de casa 2 vezes, uma pelo meu padrasto, outra pelo meu pai, enfim, isso desencadeou numa grande e profunda solidão e tristeza. E num dia eu fiz uso de bebida alcoólica com medicamentos e a minha mente sofreu uma pane geral. E foi preciso de ter cuidados. Então, um psiquiatra cristão apareceu no meu caminho e tudo se reiniciou, né? E até hoje eu tenho problemas de pensamento quanto a isso. Embora tenham se passado 6 anos, mas eu não vou mentir que toda semana isso passa pela minha cabeça. Passa pela minha cabeça. Mesmo que eu pense, eu acho que eu consigo só um dedinho no Natal. Não, eu não vou conseguir. Eu não posso. É a minha fraqueza. Eu sei que quanto eu perdi com isso. Sei, sim, quanto eu perdi com isso. Perdi meu próprio emprego, me demiti logo depois. 12 anos de empresa de supervisão no maior jornal do Espírito Santo. Enfim, hoje estou numa loja de eletrodomésticos. Nada de honra diminuída, porém desci pouco mais o nível salarial. Enfim, Deus está me usando ali também para falar com as pessoas. De um novo caráter, uma nova pessoa. E sempre lutando e focado na palavra, para que eu não venha, depois de ter pregado, como Paulo diz, depois de ter orientado tantas pessoas a chegar até Cristo, achar eu um desqualificado.
Sim, eu sei que há barreiras para vocês, diferentes das minhas, mas, no entanto, é possível que você enfrente isso e vença. Sempre há mais além do que você enxerga e possa ver. Sim, há uma carreira que foi proposta a você, uma premiação. E veja bem, os atletas, eles corriam em busca disso aqui, ó. Uma coroa, uma simples coroa de folhas de oliveira. Isso. Olha o prêmio dos caras. Não dava nem para pendurar na parede, porque já ficava murcho. Corruptível, morria, perdia a vida, era passageiro. Mas Paulo vai dizer que nós corremos e lutamos não para obter uma coroa que perece ou que morre, mas uma coroa que nunca se acaba. Nunca, nunca, nunca se acaba. A coroa da salvação que os salvos receberão. Só estou terminando. Quero dizer a vocês que não fique agarrado aos pecados. Não fique agarrado aos pecados. Evite-os. Não fique agarrado no meio do caminho, porque muitos pararam no meio do caminho. Muitos irão parar no meio do caminho, porque perderão o foco da caminhada, da pista, da luta. Se aplique ao treinamento, dedique-se à vida cristã e nunca pare de correr. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, Marcos. A gente quer orar pela sua vida aqui também. Vamos ficar de pé, gente. Senhor, eu quero